rapidamente para depois você sentar. Livro de Ageu, glória a Deus. Ageu, o seu capítulo de número 2, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ageu, o seu capítulo de número 2, um versículo muito conhecido da parte do Senhor, que é o versículo 9. Livro do profeta Ageu, no seu capítulo de número 2, no seu versículo de número 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Pode se assentar, glorificar ao Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero primeiramente também louvar a Deus pela tua vida, que tem acreditado nesse propósito. Ele tem a certeza que o ano de 2023 é um ano que já está marcando a tua história. O ano de 2023 é um ano que muita coisa de Deus vai acontecer na tua vida. Que você venha tomar posse. A semana de primícias acaba no dia 20, mas o ano de primícia ele continua até o dia 31 de dezembro. Tem muita coisa de Deus para acontecer. Amém? Louva a Deus pela oportunidade de estar ministrando. Muito honrado por ser o primeiro da casa. Também assumiu o BO. Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando ao teu coração. Querido, eu só preciso de 20 minutinhos da sua atenção. Eu tenho certeza que no final da mensagem você vai glorificar o nome do Senhor. Amém? A palavra que o Senhor nos traz no 4 dias dessa campanha, você já leu muitas das vezes, você já ouviu muita gente pregando, você já viu muita gente falando. Talvez você nem sabia onde estava o versículo, o capítulo e nem o livro, mas alguma vez você ouviu que a glória da última casa será maior do que a primeira. Só que a palavra do Senhor acerca do profeta Ageu, ela é uma palavra muito profética, simples e objetiva para mim e para a tua história. Porque o livro de Ageu, ele contém 2 capítulos. O capítulo 1 contém 15 versículos e o capítulo 2 contém 23 versículos. Ou seja, são 38 versículos que contêm 4 profecias da parte de Deus. A primeira profecia do livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1, que diz: assim veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu. A segunda profecia, segundo Ageu, capítulo 2, versículo 1, assim veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu. Terceira profecia, livro de Ageu, capítulo 2, versículo 10, assim veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu. E profecia número 4, Ageu, capítulo 2, versículo 20, aonde diz que assim veio a palavra do Senhor. Uma história tão curta, 2 capítulos com 38 versículos, que contém 4 profecias que vem da parte de Deus para mudar a história. Ei, mas eu tenho uma palavra de Deus. Ei, o livro de Ageu também, nele você encontra 14 vezes a palavra e o Senhor dos Exércitos. Durante 38 versículos você encontra 14 vezes o Senhor dos Exércitos. O livro de Ageu, o propósito dele é o Senhor convocar o povo através de Ageu a voltar à reconstrução. Construir já é difícil. Reconstruir, meu irmão, é uma batalha, é uma guerra. Para você entender, eu preciso voltar no livro de Crônicas, no seu capítulo número 7.
A palavra do Senhor diz que Davi estava sentado no trono. Ele manda chamar o profeta Natan. E quando ele chama o profeta Natan, ele fala: olha, o reino está próspero. Eu estou sentado numa cadeira, num trono maravilhoso. O palácio tem um monte melhor. E não é certo, eu não acho certo. A presença de Deus está numa tenda. Deus deu tudo para Davi. Deus preparou um trono próspero. E Davi se lembrou: peraí, a presença de Deus não pode estar abaixo daquilo que Deus ele deu para a minha vida. No capítulo de número 22 do livro de Samuel, a palavra do Senhor diz que Davi ele toma uma atitude, pastor Rodrigo, de começar a construir o templo. Só que Davi ele era um homem de guerra. Deus chamou Davi para guerrear. Se você lembrar a história de Davi, antes de derrubar o gigante, ele já era guerreiro. Antes de ninguém ver, Davi estava guerreando. Aquele que chamou para guerrear não guerreia só na vista de todo mundo, mas quando ele está no secreto. Porque quando o urso leão veio, não tinha plateia. Davi cresceu numa família de guerreiros. Ele era o mais novo. Imagina Davi olhando os seus irmãos e dizendo: um dia eu vou guerrear como Eliabe, um dia eu vou lutar como Abinadab. Mas em um certo ponto o seu pai chega e fala: Davi, eu tenho um presente para você. Imagina na mente de Davi dizendo: é hoje que eu recebo a minha espada, é hoje que eu vou receber o meu escudo. Mas o pai chega perante Davi e entrega um cajado na mão dele. Mas aquele que Deus chamou para guerrear não precisa de espada nem escudo. Porque quando o urso leão veio, não tinha espada e não tinha escudo, mas o desejo de guerrear estava dentro de Davi. Aquele que Deus chamou para guerrear, meu irmão, não é qualquer coisa que vai te deixar para baixo. Aquele que Deus chamou para servir, para guerrear, para estar na linha de frente, ele não há melhor lugar de você estar se não é na presença de Deus. Davi ele era tão de guerra que enquanto o povo estava em paz, pastor Kleber, Davi dormia no palácio, mas no tempo de guerra Davi dormia numa tenda. No tempo de paz Davi estava no palácio, sossegado, mas em tempo de guerra ele estava na vigilância. No tempo de paz você pode estar no palácio, no conforto, no aconchego, mas no tempo de guerra, meu irmão, e Deus ele olha para Davi e fala: Davi, você é um homem de guerra, você é um homem de espada, você é um homem de peleja. Não vou deixar você construir o templo. Mas não se preocupa, Davi, por causa do teu propósito, a promessa vai se estender pela tua família. Deus disse para Davi: Davi, você não pode construir, mas o teu filho, a tua casa, a tua descendência vai estar debaixo dessa promessa. Ei, tem coisas que não deu certo para você, é porque é para dar certo para alguém da tua casa. Ei, tem coisas que para você não aconteceu, é porque tu tem estrutura para suportar. É Deus dizendo não para você, para quando chegar alguém da tua casa, a bênção prosperar lá dentro. Aquele que é de guerra tem estrutura para ouvir o não de Deus. No livro de 1 Reis, capítulo 7, Salomão ele começa a construção do templo. Salomão ele ouve as instruções do Senhor, mas
quando Deus falou para Davi: olha, eu não vou deixar você fazer, mas a tua casa vai edificar. No livro de Samuel, capítulo 29, se eu não me engano, mesmo Davi ouvindo um não da parte de Deus, ele pega do teu próprio bolso, dos teus próprios bens, e dá uma oferta para a construção do templo, que se fosse no dia de hoje, seria em torno de 3 a 5 bilhões de reais. Mesmo ele não podendo fazer o templo, ele abriu o coração para a obra. Salomão constrói o templo. O tempo passa. O povo começa da sua linhagem se afastar de Deus. Então a Babilônia vem, você conhece a história, invade Jerusalém, destrói o templo e leva o povo cativo. O cativeiro era propósito de Deus. O teu opressor, ele pode ser propósito de Deus na tua vida. Porque o povo tinha se afastado de Deus. Então o povo ficou sem proteção. Qualquer inimigo que viesse àquela nação derrotaria fácil. Não precisa ser inimigo grande e forte. Não precisa ser um exército poderoso em batalha. Porque quando você perde a presença de Deus, o diabo só precisa te distrair para destruir a tua vida. Enquanto você está achando que o diabo ele vai vir com tudo, que ele vai te atacar, ele somente te distrai. Porque se ele te atacar, ele sabe para onde você vai correr. Porque tem crente que só vem para a igreja, faz campanha quando o inimigo se levanta. Só que o problema é que quando o inimigo distrai, o último lugar que você quer estar na presença de Deus. Porque a palavra não fala, o louvor não serve, a oração não alcança, a profecia não bate a porta, a provisão se fecha. Então o povo vem, destrói, leva cativo. Só que passado um tempo, um rei chamado Ciro, ele dá uma ordem dizendo: aqueles que são de Jerusalém podem voltar. O povo volta. Tudo aquilo que foi tirado agora é devolvido. Tudo aquilo que o inimigo arrancou. Porque a Babilônia não chegou pedindo licença. A Babilônia não chegou pedindo por favor, não. A Babilônia chegou arrebentando com tudo, tocando naquilo que eles mais amavam, destruindo aquilo que era de mais valor. O povo foi cativo, ficou oprimido, mas Deus levantou um que não era de Jerusalém para dizer: pode voltar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E às vezes nós achamos que Deus só vai usar aquele que é de Jerusalém. O povo volta, Deus dá ordem para retificar, para reconstruir o templo. Entenda? Quando o povo começa a reconstruir o templo, fazer a vontade de Deus, se levanta um opressor, se levanta um povo contra. Quando o povo contra se levanta, o povo de Jerusalém tira a mão do templo e começa a olhar para si próprio. Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Meu Deus, me usa, Senhor, eu vou dar lugar. Na primeira prova que bate na porta, é Bíblia. Até agora eu não saí da Bíblia e nem vou sair. Glória, glória a Deus.
fazer a minha casa primeiro, eu vou prosperar. Eita, que é isso? Eu vou fazer agora, vai ser para minha família, eu vou cuidar dos meus. E aqui o propósito de Deus vai ficando de lado. Meu Deus! Aleluia. O povo voltou para Jerusalém no ano 520 a.C. 538. O templo só foi terminado no ano 520. Nada, irmãos, foram 18 anos para que a vontade, para que aquilo que Deus pediu para o povo fazer, o povo fez. 18 anos Deus esperou. E hoje você quer orar uma vez e Deus mudar a tua história. Deus me esperou 19 anos para fazer a vontade dele. Porque na primeira oração eu quero que tudo mude na minha vida. É necessário sair o rei Sírio e entrar Dário primeiro. E Dário redita a ordem dizendo: eu ordeno que o povo reconstrói o templo. Dário deu 4 anos. O decreto de Dário era para que em 4 anos o povo tinha 4 anos para fazer aquilo que Deus tinha mandado. Então Deus levanta Ageu juntamente com Zacarias. O profeta Ageu, ele fica incumbido de olhar para o povo e incentivar o povo a construir o templo. Porque no versículo, a partir do versículo 16 do capítulo 1, a Bíblia vai dizer, pastor Kleber, que o povo plantava muito, mas colhia pouco. O povo trabalhava muito, Júnior, mas usufruía de pouco. O povo tinha condições para fazer muito, mas estava usufruindo de pouco, porque a ordem era para edificar aquilo que era de Deus. Aquilo que estava na mão do povo para edificar não era para eles, era para Deus. Mas enquanto eles faziam para eles faziam muito, dizendo: é meu, mas o seu dia vai ficar com pouco. Eu vou plantar muito, mas vai colher pouco. Porque aquilo que é de Deus, que vem para a tua mão, meu irmão, se você não devolveu para Deus, para você não vai significar nada. Se quiser, toma posse, que é a segunda parte da oferta. Aquilo que Deus te deu, o altar não toma. No altar você devolve. Deus deu. O povo tinha. O povo plantava muito, tinha muita semente, mas na colheita era pouca. Porque se você não devolver aquilo que é de Deus, Eita! Isso é forte. quando você não devolve o que é de Deus, 10 mil se torna 100 reais, meu irmão. Porque quando o povo foi liberto, quando recebeu a ordem de voltar para Jerusalém, eles olhavam e diziam: não tem mais ninguém nos oprimindo, eu não devo mais nada para ninguém, eu não preciso trabalhar para quem eu não gosto, agora é a hora de eu fazer para mim. E Deus lá do alto olhando, dizendo: ah, você vai ver. Eita! A Bíblia vai dizer então que o templo ele é reconstruído. Só que precisou agora não somente de Ageu e Zacarias, precisou de Zorobabel,
filho de Salatiel, e Josué, o sumo sacerdote. Para que o templo pudesse ser terminado, não precisou só Deus usar 2 profetas, não. Deus precisou usar mais. Porque o profeta liberou a profecia 4 vezes. E veio a palavra do Senhor. O povo não ouviu. O profeta precisou liberar 14 vezes. E diz o Senhor dos Exércitos. Mas o povo não ouviu. No segundo capítulo 2 do livro de Ageu, se eu não me engano, no versículo 9, Deus ele dá um alerta no versículo 9, não, quando nós lemos, se eu não me engano, é o 7 ou 8. Deus ele olha para Zorobabel e fala: esse povo está achando que eles vão construir o templo com aquilo que eu dei para eles? Porque o ouro e a prata que eles tinham foi Deus que deu, Deus que deu. Deus que disse para trazer de volta. E aquele povo dizendo: não, mas o ouro eu preciso cuidar da minha casa. Deus chama Zorobabel e fala: ei, avisa para esse povo que eu sou o Deus do ouro e da prata, eu não preciso. Tem pessoa que não faz aquilo que Deus quer porque está achando que Deus vai tirar muito de você. O povo estava achando: eu vou ter que abrir mão desse ouro para colocar no templo, para ser igual de Salomão. Deus disse: eu não preciso do ouro, eu não preciso da prata. Deus! Glória a Deus! Zorobabel, filho de Salatiel, é descendente de Davi. Lembra que eu disse no começo que aquilo que não foi para Davi se estendeu pela família? Olha quanto tempo se passou. Mas a promessa ainda continua na casa de Davi. Não é porque deu errado para você hoje que amanhã Deus vai abandonar a tua família. Só que a segunda profecia no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 1, o Senhor ele já começa a trazer para o mundo espiritual, dizendo: o primeiro templo era bonito, era charmoso, mas tinha algo que representava a presença de Deus. Mas agora eu não preciso do ouro e nem da prata, mas a minha presença vai ter que estar lá dentro. E a profecia se estende que um da descendência da casa de Davi vai governar sobre o templo. Não, vou começar a pregar agora, fique esperto. A glória da última casa será maior do que a primeira. Quem construiu a primeira? Salomão. Não fica com medo de falar. Você conhece a história. E o segundo ficou incluído por um descendente de Davi, Salomão filho, e Zorobabel era descendente de Davi. A promessa continuou. Porque Deus deu a promessa para o filho de Davi construir. O inimigo derrubou, Deus falou: é no meio da família que eu vou levantar de novo. Ai, meu irmão, você não sabe o que Deus está fazendo na tua história. Você não está tendo noção do que o mundo espiritual hoje bateu de encontro à tua casa. Ele sabe o teu endereço, sabe os cômodos da tua casa, sabe quem é da tua família. Aquilo que Deus prometeu, meu irmão, talvez foi em 2002, 2005, 2010. Mas eu creio todo posse que vai ser em 2023. Tudo o teu lar, a tua casa vai servir ao Senhor. O templo é edificado. Não era bonito, não era charmoso, mas algo havia dentro. Talvez você está na sua situação hoje é como a situação daquele templo.
Na primeira vez você vinha bonito, fazia tudo bonito, fazia, sabe, mil maravilhas, o povo aplaudia, o povo glorificava. De repente o inimigo te derrubou. Aí Deus está dizendo: olha, para reconstruir não é usando a ferramenta velha, para reconstruir não é usando tijolo velho, não. Ei, a primeira casa tinha ouro, tinha prata, tinha tudo de bom, foi derrubado. Para reconstruir, Deus disse: não precisa de ouro, não precisa de prata. Ei, pode ser do pior, sabe, material, pode ser da pior pedra, da pior areia, mas se a minha presença estiver lá dentro, ninguém derruba. Que Deus fez a Davi estava se cumprindo depois de muitos anos. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A Bíblia diz no livro de Lucas que quando Jesus ele vai de encontro ao templo que foi reconstruído, o templo não estava mais como Deus disse que era para estar. Porque mais uma vez o povo perdeu a presença. Porque aquilo que era para ser a casa de Deus, agora estava sendo casa do comércio. Aquilo que era para adorar a Deus, estava sendo usado para comércios. Jesus, quando ele entra no templo, a Bíblia diz que ele começa a arrancar tudo. Entenda isso aqui. Quando Jesus começa a arrancar, expulsar todo mundo com chicote, os fariseus olham para ele e dizem: quem você pensa que é? Você veio lá de Nazaré e você acha que você manda no templo? Aleluia! Glória a Deus! Jesus só dá uma resposta. Podem destruir o templo, mas em 3 dias eu vou reconstruir. Aí os fariseus olham para ele, missionário dele, e dizem: você está ficando maluco? Porque demorou mais de 14, 18 anos para que esse templo fique de pé, e tu está dizendo que em 3 dias você vai reconstruir? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É Jesus olhando para mim dizendo: o templo foi construído uma vez, o povo não deu valor. Deus mandou reconstruir, o povo reconstruiu, não deu valor. Só que agora Deus quer mostrar que o templo não é a parede, o templo...
querendo cuidar lá fora, está querendo rebocar lá fora, e o templo principal aqui está vazio, caindo aos pedaços. Você pode bater na porta, tem tudo do bom, do melhor dentro de casa, mas o templo está vazio. Aleluia. Vocês podem reconstruir o templo, destruir o templo, mas em 3 dias eu vou. O templo sempre foi de Deus. Tanto na construção, na reconstrução. Quando Jesus libera essa palavra, eles não entenderam nada. Eles conheciam da lei, mas não entendiam o que era espiritual. Não adianta decorar o louvor se não tiver oração, decorar versículo se não tiver vida no altar. Aleluia. Porque aquilo que é espiritual só vai entender quem está espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Como que Jesus fala? Vocês vão destruir o templo e eu vou reconstruir. No primeiro templo o inimigo veio e destruiu. No segundo templo não houve destruição, mas aqueles que eram para ser da casa não deram valor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus falou que o templo seria destruído e ele iria reedificar, a perseguição já estava vindo faz tempo. Porque enquanto Jesus estava pregando, anunciando o reino de Deus, batizando, o povo estava só com raiva. Mas quando ele ressuscitou a filha de Jairo e Lázaro, aí o povo começou a ficar estreito. Porque enquanto está falando, está tudo bem, mas quando começa a viver o milagre... Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque tem pessoas que quando você fala não dá nada, vira as costas, diz que não vai. Mas quando começa a acontecer... Quem aqui nunca ouviu uma pessoa menosprezar você, mas depois veio te pedir oração? A perseguição foi tão grande que Jesus ele começou a prever que o tempo dele estava chegando. A Bíblia vai dizer que Jesus ele chama os discípulos, os seus amigos. Você conhece um pouco da história. Ele vai para o monte orar, pedir misericórdia, pedir para Deus afastar o cálice. Mas mesmo Jesus sabendo que a sua hora ia chegar, ele reúne 12, 12 e coloca sobre uma mesa. Ele reparte o pão entre os 12. A Bíblia diz que um dos 12 se levanta da mesa. A Bíblia diz que aquele que se levanta da mesa vai correndo de encontro àqueles que eram para abraçar. Jesus, quando ele entrou no templo, ele acabou com o comércio. Mas o templo que ele diz
começou a ser destruído por causa de 30 moedas. Porque tem coisas que você acha que já venceu, que o inimigo pode usar contra você ainda. Vamos voltar um pouquinho, 1 Samuel 16. Davi deu uma pedrada no gigante, mas o que matou o gigante? Foi a pedrada ou foi Davi passar a espada? E muita gente aqui, quando acertou a pedra no gigante, começou a se comemorar. Eita. Muita gente aqui que quando o gigante caiu, você virou as costas e disse obrigado. Muita gente aqui, Deus ele colocou a pedra certa na tua mão. Você até acertou no ponto fraco, o inimigo caiu. Mas você virou as costas. E quando, se Davi não tivesse cortado a cabeça do gigante, Davi não ia ter tempo de pegar a mesma pedra que estava caída no chão. Então, por causa de 30 moedas, os romanos vêm e conseguem. Talvez o primeiro templo, quando ele foi destruído, foi por pedradas, por bombas, por tiros, por carros de fogo, por um monte de coisa. Sabe como começou a ser destruído o último templo? Eita. Eram para dar 39. Mas quando chegou 39, pastor Kleber, alguém pegou mais uma. O macho pegou, vamos dar outra. Alguém lá no fundo pegou. O pecado do mundo que começou a destruir o templo. Só que quando o templo estava sendo destruído, ele não foi para a rede social dizer que estava tudo errado. Ele não foi chamar a ajuda do vizinho dizendo eu não sei mais o que eu faço. Não, porque o templo, quando ele disse, olha, pode destruir, mas em 3 dias, carregado e colocado no madeiro. Você conhece a história. Já estou finalizando. Aquilo que Jesus tinha falado, tinha declarado, já estava acontecendo. Quem sabe aqueles no final, Paulo, quando estava crucificado, disse, realmente, destruímos o templo. Só que vocês esqueceram daquilo que era o final. Que ele, em 3 dias, ele reconstituiria. Porque aquele que bate, esquece. Mas aquele que apanha, aquele que ofende, esquece, mas o ofendido, aquele que oprime, esquece, mas aquele que foi oprimido, não.
Nós guardamos o templo destruído e colocamos uma porta para ninguém entrar. Só que a reconstrução do templo nunca foi pelo lado de fora. Glória a Deus. Porque Jesus disse: vocês vão destruir, mas eu vou edificar em 3 dias. Pastor Lucas, ninguém entrar lá dentro e reconstruir o templo. Eles trancaram, colocaram guarda dizendo: ninguém vai tocar naquilo que nós destruímos. Mas lá dentro já estava acontecendo. Porque tem feridas que as pessoas veem para fora, mas Deus já está curando dentro. Tem sentimentos que ainda pelo lado de fora você expressa dor, mas o meu Deus manda dizer que toda dor vai virar, sabe, vai virar testemunho. Todo trauma, ferida, toda mágoa, ele de dentro para fora, sem ninguém ver, ele vai começar a reconstruir. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus, antes de passar pela destruição do templo, que era ele mesmo, ele convoca os discípulos dizendo: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. Glória a Deus. É Jesus olhando dizendo: o templo será destruído, eu vou edificar. Eu vou mostrar para você que você é capaz de suportar muito. Jesus, enquanto estava ali sendo chicoteado, fazendo aquele povo fazendo, Jesus estava dizendo: olha, eu estou suportando porque eu vou mostrar para você o quanto você é forte. É Jesus dizendo: o meu templo será destruído, eu vou edificar, mas quando eu vou para o Pai, eu não vou deixar o teu templo vazio. A glória da última casa será maior do que a primeira. Quando Jesus reconstrói o último templo, a profecia que está em Ageu capítulo 2 se cumpre, porque um descendente de Davi iria reinar sobre o templo. Jesus, ele ressuscita e sobe. A profecia se cumpre. Jesus, ele é o templo destruído, ele é edificado e ele é colocado sobre o trono para governar. Mas ainda existem templos que precisam ser reconstruídos. E existem templos que já foram reconstruídos, mas está vazio. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. O templo está bonito, mas ele não se preocupa, ele não vai ficar vazio por muito tempo. E tem pessoa aqui que já entendeu o que Deus está falando. Mas a pergunta de Deus é: até quando você vai deixar o templo ser destruído, diz o Senhor? Até quando as pessoas vão vir entrar na tua vida e acabar com tudo? Até quando a porta do teu templo todo mundo vai ter acesso de entrar no meio da tua vida, bagunçar a tua história e deixar você destruído e virar as costas? Até quando o templo estará vazio? Ele já deixou. O habitador do teu templo, ele está perto de você. Tem pessoas que já recorreram para tanta coisa para ver se o templo
ficava cheio. Já foi para a mesa branca, já fez o que fez, gastou o que tinha. Entraram no templo e só bagunçaram mais. Mas aquele que te guarda não dorme. Porque, pastor Kleber, entraram, bagunçaram, mas não destruíram o templo. Porque ninguém chega destruindo aquilo que não tem dono. O templo construído por Salomão tinha dono. O templo que foi edificado tinha dono. Você quer tempo? Você tem dono. Para ele não importa como que o templo está por dentro, é só deixar ele entrar. Para ele não importa quantos entrarem, bagunçaram, sujaram o templo, mancharam, deixaram o templo rachado. Ele é o dono do templo, ele só pede para você deixar entrar. A glória da última casa ainda será maior do que a primeira. Tem muita coisa de Deus para acontecer na tua vida. A glória dele ainda vai chegar na tua história. Porque forte não é aquele que nunca caiu, que nunca perdeu. O forte é aquele que caiu e se levantou. O forte é aquele que perdeu, mas aprendeu. Nunca aquele que apontou o teu erro é melhor do que você que errou. Quer ouvir uma notícia? O inferno não é lugar de quem pecou. O inferno é lugar de quem não se arrependeu. E você que sabe que você é templo e está vazio, essa é a noite hoje do teu templo ser habitado. Você tentou muitas das vezes colocar ordem no templo, mas toda vez dava errado. Quando você estava arrumando, vinha um e bagunçava. Quando você estava colocando as coisas no lugar, ajudando um cabo daquilo que um deixou, o outro veio e fez pior. Ei, mas hoje o templo tem dono. É no culto de primícia. Para você receber a bênção, tem que ter presença no templo. Porque lá no capítulo 11 do livro de Ageu, versículo 9, você perguntou que fazia muito, mas escolhia pouco. Por quê? O dono do templo não estava no templo. Então o povo vinha, fazia e queria, e o templo ficava arrasado, destruído. Mas hoje, o dono do templo, aquele que é dono, ele não quer entrar invadindo, ele pede para você deixar ele entrar. O dono do templo está pedindo para você deixar ele entrar. Pastor Kleber, ele tem a chave. Ele sabe como entrar, ele sabe aonde está mais sujo. Mas ele está pedindo, deixa eu entrar para mudar a tua história. Ele te conhece. Ele sabe as lágrimas. Ele sabe o sofrimento. Ele sabe as mágoas que estão marcando a destruição. Aquilo que tentou destruir a tua vida. Ele está dizendo, eu me escuto, mas eu preciso entrar dentro. Ele chega de sofrer. Chega do povo vir fazer o que quer na tua vida. O meu Deus, ele manda dizer, hoje entra na presença. Deixa ele entrar na tua vida.
vazia. Já viu sair a notícia? Ladrões entraram numa casa abandonada e roubo. Tem umas casas vazias que você sabe que o povo entra para fazer coisa errada. Se prostituir, usar droga, enfim. Casa vazia só atrai aquilo que não presta. Templo vazio, quando tirar a presença de Deus do templo de Jerusalém, os mercadores invadiram, fizeram o que quiser, mas quando o dono do templo chegou, meu irmão, ele catou o chicote, botou todo mundo para correr. Você vai deixar o seu templo ainda do jeito que está? Ou você vai correr aqui para frente para o dono do templo entrar e mudar a tua história? Você entendeu? Eu estou te convidando para se reconciliar com o dono do templo. E se você quer casa vazia, vem aceitar ele entrar na tua vida. Corre! Você sabe que ele está falando com você. Hoje é a noite dele entrar no coração. Você vindo aqui não significa que o povo vai dar risada porque seu templo foi destruído, não. Porque hoje tem templo aqui que tem a presença que estava mais destruído que você, então não é vergonha não. Tem pessoas aqui que o seu corpo está queimando. É porque o dono do templo sabe a porta sair da frente. Eu podia ir até você não, mas você precisa vir aqui, porque cada passo que você der, ele vai quebrando corrente, ele vai quebrando maldição. Ei, é diante do altar que você tem que colocar a sua vida. Ei, vem correndo, não, eu não vou insistir, porque se a palavra, se o dono do tempo que te encontrou não está te convencendo, não vai ser eu. Agora você que é templo vazio, que sabe que precisa ser habitado, pode vir. Ele está de braços abertos para você. Deus está aqui. Não importa como deixar o seu tempo. Não importa como o seu tempo foi marcado. O que importa é que hoje ele quer reconstruir. Ó, para quem estava esperando o primeiro vir, ele já veio. Você vai vir quando? Até quando você vai permitir a destruição do teu templo, diz o Senhor? Deixa eu entrar e mudar, colocar tudo no lugar.
tinha um tempo velho. E ele está dizendo, pode vir que eu não. Pode vir que eu tenho o prazer de entrar. Não, isso aqui não é para quem é velho não, para quem ainda é jovem. Ei, o seu tempo está bem dono, vem. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a vida das tuas filhas que estão aqui por conta dessa atitude de fé. Creia que o Senhor tem algo diferente na vida de vocês, amém? Creia que Deus tem algo na vida de vocês diferente. Deixa ele ficar dentro do coração de vocês, deixa ele morar na casa, deixa ele trabalhar do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele é sempre de Deus, é amor, ele tem que agradar, vamos pegar por ele. Deixa ele trabalhar, deixa ele dar, deixa ele deixando o 2023, não repute contra a vontade de Deus. Foi eu que Deus tem para vocês, é muito maior do que vocês tiverem. Receba a alegria da paz de Deus nessa noite. Uma atitude de vocês hoje vai gerar uma grande reação no poder espiritual. Se vocês creem que o 2023 vai ser um ano diferenciado, eu vou fazer o nome do Deus que está aqui. Ao fazer o pessoal dessa crise, eu vou mais atitude de fé. Senhor, eu trabalhei muita história. Eu vou escrevendo sobre a vida dele, que 2023 será um ano diferente. Eles possam viver na etapa mais vai ser diferente da sua parte, vai dar sempre a oportunidade. Eu creio que o mal não dá muito de na vida deles, porque eles estão aqui com a força de vitória, em nome do Senhor Jesus. Diga bem, igreja.